Você está no canal Brasil Notícias. Você sabia que essa pandemia, coronavírus, tem se alastrado pelos quadrantes do mundo e você está até com medo de andar na rua? Você está com muito medo, mas Jesus falou em Mateus capítulo 24 e no versículo 7 sobre essa pandemia. O que é preciso fazer? Nesse próximo vídeo, essa reportagem que vai entrar na Itália, onde muitas pessoas, com todas as precauções que têm tido, mas esse coronavírus ainda tem dizimado muitas vidas. A gente vai falar sobre o coronavírus pelo mundo, porque na Itália foram registrados quase 3.500 novos casos da doença em apenas um dia. E diversos países da Europa decidiram fechar as fronteiras já para conter o avanço da pandemia. O Sérgio Uti conversa agora ao vivo com a gente direto de Londres e traz as últimas informações. Sérgio, bom dia. Bom dia, Márcia. Pois é, os dados, as estatísticas foram muito cruéis com a Itália nas últimas horas. O país registrou 368 mortes, foi o recorde num período de 24 horas. Isso significa uma morte a cada 4 minutos, 15 mortes por hora. São 1.809 mortes no total, já no território italiano, 24.747 casos. É bom lembrar, Márcia, que há pouco mais de 15 dias, no dia 1º de março, havia apenas 1.701 casos no território italiano e agora são 24 mil. Outro país que também bateu o recorde de mortes nesse período de 24 horas foi o Irã, que é um dos países mais atingidos. O Irã registrou 129 mortes nas últimas 24 horas. O total de mortes chegou a 853, já são 14.991, quase 15 mil casos confirmados no país, Márcia. Agora, Sérgio, eu estou vendo que aí em Londres parece que as autoridades estão indo na contramão, dos outros países da Europa. Ainda não tomaram medidas aí realmente restritivas para conter a pandemia. Existe uma projeção por parte dessas autoridades sobre o número de pessoas atingidas e até quando deve permanecer essa crise do coronavírus? Pois é, ao contrário de outros países da Europa que já se fecharam bastante, aliás, a Europa toda já está muito fechada nesse momento, o Reino Unido vem atrasando medidas mais restritivas, porque inclusive vazou durante o fim de semana, um dos planos do governo seria esperar até que 60% da população tivesse contaminada com o vírus para que fosse criada uma imunidade de massa. Uma estratégia que foi questionada por vários cientistas, várias pessoas da comunidade científica do Reino Unido e do restante do mundo. Mas os jornais hoje, inclusive, trazem algumas informações que devem ser anunciadas durante a semana. O The Guardian, por exemplo, um dos jornais mais importantes daqui, diz que o vírus, que essa crise do coronavírus deve durar pelo menos mais um ano, até a primavera do ano que vem, e deve obrigar a internação, causar a internação de 8 milhões de pessoas nesse período só aqui no Reino Unido. Esse país é um país rico, tem um sistema de saúde que é um dos melhores do mundo, mas ainda assim está muito longe de ter capacidade para suportar tantas internações ao mesmo tempo, 8 milhões de pessoas internadas. O The Telegraph traz uma outra informação de que o governo deve anunciar essa semana que pessoas que saírem da quarentena, pessoas com sintomas leves inclusive, que saírem da quarentena, poderão ter que pagar uma multa de 1.000 libras, que equivalem aí a mais de 6 mil reais, e em último caso até a pessoa pode ser até presa se desrespeitar essa regra. Márcia, fato é que a situação está muito tensa. A gente viu aí falta de itens básicos já em alguns lugares no Brasil. Aqui isso já está acontecendo desde a semana passada. Muito desespero no ar. Tá bom, muito obrigada, viu, Sérgio, pelas informações. Eu quero você sempre durante essa semana agora atualizando a Europa pra gente sobre o coronavírus. Valeu!